Bom, agora, ainda na página 92, nós temos aí o sermão profético. Esse sermão profético eu vou dividir em duas leituras, irmãos. Uma é de Lucas, capítulo 21, porque vocês verão que o sermão de Lucas, ele é diferente do sermão de Marcos e do sermão de Mateus. O sermão de Lucas é bem claro, Jesus está no templo, e ainda no templo ele pronuncia esse sermão. E esse sermão, ele tem fatos históricos que já passaram. Por exemplo, Jesus fala da destruição de Jerusalém, e Jerusalém sendo pisada pelos gentios, até que o templo dos gentios se cumpra. Então, nós ainda estamos vivendo o tempo dos gentios. Veja que Lucas, ele é um sermão que essencialmente a parte histórica dele já se cumpriu. Ok? Já Mateus e Marcos, o sermão profético está ligado diretamente à grande tribulação. Ok? Bom, vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 5. Que diz assim: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosa pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Nós veremos que em Mateus é um segundo momento, quando ele está no Monte das Oliveiras. Ele sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, aí fazem de novo a pergunta, e aí Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele fala um sermão diferente. Isso é importante. Isso é importante para você poder interpretar essas mensagens escatológicas de Jesus. Ok? O versículo 8. Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas o fim não será logo. Então, vocês verão, no decorrer, Jesus Cristo está falando da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Ok? E prossegue, agora o versículo 10. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Note que Jesus fala da perseguição que os judeus farão aos cristãos. Essa perseguição, ela foi, podemos dizer aí, nos 30 anos iniciais do cristianismo. Já que o cristianismo nasce no ano 29, no ano 30, e próximo do ano 64, já começa os judeus tendo problema com o Império Romano, e nesse período eles já praticamente não perseguem mais os cristãos. Tá bom? Então, próximo do ano 60, a perseguição dos cristãos já vai se reduzindo. Então, vamos dizer, esse período que Jesus está falando até agora é um período de 30 anos. É um período de 30 anos à frente, tá ok? Onde eles seriam presos nas sinagogas. No versículo 13,
e vos acontecerá isso para testemunho. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês na história da igreja, se Jesus pudesse falar, olha, daqui 1995 anos, que o tempo que nós estamos vivendo, o ano 2024, passaram-se 1995 anos da morte de Jesus, 1995 anos desse sermão de Jesus. Eu sempre falo para vocês, agora em 2029 vai completar 2000 anos da morte de Jesus, 2000 anos desse sermão. Então ele diz, isso vos será para testemunho. Então nós podemos olhar para a história e nós vemos, né, os cumprimentos de tudo que Jesus falou, ok? Então isso vos será para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer tantos quanto se vos opuserem. Vejam que é uma mensagem especialmente para a igreja na história. Ou seja, vocês vão ser levados diante de autoridades judaicas, aconteceu nos 30 anos iniciais do cristianismo, e depois na presença de reis, aí do Império Romano, de autoridades católicas, de autoridades protestantes. Os cristãos seriam sempre levados diante de autoridades, mas olha, não se preocupe, não, porque eu vos darei boca e sabedoria, palavras de sabedoria, de maneira que eles não poderão resistir. E imediatamente já é dito que acontecia assim com Estevão. Ele foi levado diante das autoridades judaicas e ele falava de uma maneira que está escrito que eles não poderiam resistir, eles não lhe resistiam. Versículo 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serão entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Alguns perguntam assim, mas como assim não pereceu um único cabelo da cabeça? Teve cristãos que morreram, né, das mais diversas maneiras, principalmente os católicos, queimavam, decapitavam, faziam de tudo. Olha, não caiu nem um fio de cabeça deles. Por quê? Porque eles estavam salvos. Só acontecia com eles o que Deus permitia. Nós temos na história, por exemplo, o exemplo de homens como Policarpo, que ele Deus demonstrou para ele como Deus queria que ele morresse, e Deus mostrou, olha, você vai morrer queimado, é assim que você vai morrer, só assim vão conseguir te matar. Tanto que diz a história que o imperador César falou assim, ó, soltem leões aí para comer ele. Ele falou, olha, pode soltar os leões, eu sei que os leões não vão fazer nada comigo mesmo. E os leões vieram, ficaram perto dele igual gatinhos, porque Deus havia dito para ele, você vai morrer queimado, né? E ele é assim, é o grande exemplo de mártir da história, na história da igreja, porque nós temos um relato mais completo sobre a morte de Policarpo do que sobre a morte de Paulo, de Pedro e até de João, ok? Bom, prosseguindo, agora o versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Olha, por isso que eu falei para vocês que esse aqui é um sermão histórico que ele já se cumpriu. Uma parte dele, melhor dizendo, né, já se cumpriu. Como um sinal para a igreja. Olha, vocês verão Jerusalém cercada. O apóstolo Pedro, ele não chegou a ver Jerusalém cercada. Segundo a história, ele teria morrido ali no ano 64, 66. Jerusalém foi cercada no ano 68, 69. Né? O apóstolo Paulo e Pedro morreram nessa época, no governo de Nero. Mas João e os outros cristãos, eles viram Jerusalém ser cercada. Tanto que Eusébio de Cesareia, ele relata que poucos dias antes de Jerusalém ser cercada, um profeta, ele falou na igreja que
deveriam todos sair da cidade de Jerusalém. Vamos sair da cidade de Jerusalém, porque Deus me revelou que essa cidade vai ser destruída. Porque depois que os romanos cercaram, não adiantava mais você tentar sair. Né? Os portões estavam todos fechados. Diz a história que a fome foi apertando, tinham pessoas que pulavam o muro. E só desses que pulavam o muro e caíam, às vezes quebrava a perna, alguns até morriam, desses que pulavam o muro, e os romanos capturavam e crucificavam 500 por dia. E foram 2 anos de cerco. Eram 500 por dia de crucificados. Então, depois que Jerusalém fosse cercada, não adiantava nem os cristãos fugirem mais. Mas então teve um profeta que ele, pelo dom de profecia, ele anunciou, olha, Deus me revelou que Jerusalém vai ser destruída, ou seja, vai se cumprir a palavra de Jesus que anunciou que Jerusalém seria destruída. Então, esse sermão aqui de Lucas, ele é diferente do sermão de Mateus, porque ele tem fatos históricos que já se cumpriram e na era da igreja. E o sermão de Mateus, nós veremos que a era da igreja, ela é mais resumida, ela termina no versículo 14. Por exemplo, ela não fala dessa destruição de Jerusalém. Tá ok? Bom, e prossegue ainda. Agora, versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, Jesus está anunciando, quando houver a destruição, vai acontecer exatamente isso que eu acabei de contar para vocês. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Vou contar para vocês alguns exemplos que a história conta, que os romanos, eles nunca vinha só romano atacar. Os romanos, eles tinham soldados em todos os países. Então, os países árabes, do Líbano, da Síria, né, dos edomitas, dos filisteus, que são os atuais palestinos, todos eles se juntaram ao exército romano, porque era uma oportunidade de saque. Era uma oportunidade de saque. E eles sabiam que o templo tinha muito ouro lá dentro, porque os judeus eram muito ricos. Ok? E aqueles povos árabes, principalmente, eles tinham um ódio mortal, como até hoje. Se vocês procurarem, é até horrível de ver, mas existem vídeos dessa invasão que teve no dia 7 de outubro, né? Em 4 dias vai fazer 1 ano, né? Dia 7 de outubro de 2023, eles metralhando, matando judeus e rindo. Eles decapitaram, irmãos, cortaram a cabeça de 40 bebês recém-nascidos. Sabe o que é isso? Isso não é um ódio normal. Isso é um ódio espiritual, é um ódio demoníaco. Então, os árabes que invadiram Jerusalém lá nos anos 70, eles fizeram semelhante ao que esses árabes fizeram agora, quando invadiram o norte de Israel, né? Eles matavam rindo. Lá diz a história que eles pegavam as crianças recém-nascidas, entravam na casa, pegavam as crianças recém-nascidas e batia com a cabeça delas assim só contra alguma árvore, uma coluna da casa para matar a criança. Mulheres grávidas rasgavam o ventre da mulher para matar a mulher e a criança. Coisas assim que nós olhamos, nós dizemos, isso não é normal, não é um ódio normal. Isso é um ódio espiritual. Um ódio espiritual. Porque que causa até irracionalidade nas pessoas. Um grande exemplo, vocês sabem que esses que invadiram Israel lá há quase 1 ano, eles é chamado o grupo Hamas, né? O grupo Hamas. E eles não toleram homossexuais. Se eles capturarem um homossexual lá
na faixa de Gaza, eles levam num prédio de 4 andares e jogam ele lá de cima para morrer. Mas na passeata gay aqui em São Paulo, tinham gays lá com faixa Viva Hamas. Por quê? É um ódio espiritual, essas pessoas não sabem, mas eles estão sendo induzidos a isso pelo demônio. Porque pessoas que vivem num país que se diz democrático, né? Até é difícil falar no Brasil atualmente, mas não vou nem entrar nesse assunto, mas normalmente você admira a democracia. O único país democrático daquela região é Israel. Os homossexuais, por exemplo, lá da faixa de Gaza, quando eles são descobertos, se eles conseguirem escapar, eles vão para onde? Eles não podem ir para o Líbano, porque lá também tem o Hezbollah. E é um grupo que é pior que o Hamas, porque o Hezbollah é xiita. Então eles correm para onde? Os homossexuais correm lá para Israel, porque eles sabem que lá eles serão acolhidos, serão respeitados. Se eles não fizerem nenhum atentado, nada, eles poderão viver, trabalhar, estudar, votar, tudo normal. Mas como explicar que homossexuais aqui no Brasil coloquem faixas Viva Hamas? Não tem explicação, né? E uma outra história também interessante que tem é que durante o cerco a fome era tão grande que aqui Jesus Cristo disse, ai daquelas que criarem, né? Daqueles que criarem naqueles dias. E tem um exemplo também contado por Flávio Joséfo, que ele diz que a comida na cidade foi acabando. Então os soldados da revolta judaica que estavam lutando, eles entravam nas casas e pegavam as comidas. Se ainda tem trigo aí, ainda tem azeite, iam pegando tudo. E algumas pessoas escondiam. Então, se eles sentissem cheiro de alguém cozinhando, eles já entravam na casa, né, para falar, vocês esconderam comida, né? E um dia eles sentiram o cheiro de carne e entraram numa casa. E quando entraram, estava lá a mulher sozinha. Que carne é essa que você está assando? A mulher trouxe, né, de um forno lá, era o corpo do filho dela. E ela estava muitos dias sem comer. Os soldados que estavam comendo, porque eles tomavam comida do povo, né? Eles não conseguiram, eles saíram da casa se sentindo mal. Mas a mulher estava comendo a carne do seu próprio filho. Então, quando Jesus Cristo disse, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E isso de novo está acontecendo, né? Versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Então, isso aconteceu. Quando falei do cerco, quando o general romano chamado Tito, filho do imperador, que era Vespasiano, quando Tito conseguiu tomar Jerusalém, eles expulsaram os judeus da cidade, e incendiaram a cidade, incendiaram o templo. E disse, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Essa parte aqui do sermão de Jesus é diferente do sermão de Mateus 24. Essa parte aqui é um sermão histórico que ele serve de testemunho para a igreja, tanto que Jesus falou claramente, ok? Que isso iria lhe servir de testemunho, ok? Está no versículo 13 que nós lemos, Mateus 21, 13. E vos acontecerá isso para testemunho, ou seja, durante toda a história da igreja, a igreja pôde pregar. Hoje nós continuamos pregando, olha, a destruição de Jerusalém foi anunciada por Jesus, ok? Foi anunciada por Jesus. E Jesus anunciou que aquela cidade seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Olha que momento profético nós estamos vivendo, porque hoje existe um movimento para que Jerusalém volte a ser dos judeus. Ainda não é totalmente. Jerusalém está dividida. Vocês sabem que o local sagrado, o principal local de Israel, que é o local onde ficava o Santo dos Santos e onde ficava a Arca do Concerto, esse local não está no governo de Israel. Existe lá o Domo da Rocha, né, uma construção árabe,
que ela proibia até os judeus de entrarem naquele local para ver aquela rocha. Agora estão permitindo. Se você for na internet, no YouTube, tem um canal Israel com Aline. Eles autorizam agora os judeus a entrarem lá, o turismo também. Se você for em Israel, você pode entrar para ver o Dumo da Rocha. Você vê lá o local onde ficava a Arca do Concerto, mais ou menos do tamanho dessa mesa, tá bom? Então você vê o corte na pedra certinho onde ficava a Arca do Concerto. Aquele local ali, ele ainda não pertence a Israel. Existem mesquitas ali, parte de Jerusalém ainda não pertence a Israel. Tá bom? E Jesus Cristo disse que Jerusalém seria pisada então pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E esse tempo, pelo que nós vemos, está próximo. Pelas guerras que estão acontecendo lá, as coisas que estão acontecendo, esse tempo está próximo. Então, quando Jesus Cristo disse que eles serão levados cativos, isso se cumpriu. E Jerusalém será pisada, ela está sendo pisada até hoje, desde os anos 70, até que o tempo dos gentios se complete. Bom, o tempo dos gentios, ele se completa no momento futuro, que nós acreditamos que a igreja não estará aqui na terra, tá ok? Bom, agora o versículo 25. Que diz: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui Jesus Cristo já está falando do momento em que os gentios, o tempo dos gentios vai se encerrar e que Jerusalém será liberta. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Irmãos, as coisas que estão para vir sobre o mundo, principalmente com essas guerras, vocês sabem que depois de todas as guerras, ocorrem sempre enfermidades. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi aquela gripe espanhola que foi terrível para o mundo, né? As pessoas que ficam expostas ali, acabam que se desenvolvem doenças e se propagam. E hoje, a propagação de doenças é muito mais fácil do que nos dias da Primeira Guerra Mundial. Hoje o mundo está numa conexão muito mais rápida. Alguém pega um vírus numa guerra, por exemplo, lá no Líbano, ele vem de avião aqui para o Brasil, tem agora brasileiros sendo tirados do Líbano, por exemplo. Vem com uma enfermidade, com um vírus, e se espalha no aeroporto com uma facilidade tremenda. E do aeroporto, as pessoas que se cruzam aqui no aeroporto, vai levando para outros aeroportos do mundo todo. Então as enfermidades se propagam com uma facilidade muito grande. E as pessoas estão em grande contato, aí estão andando em metrô, em ônibus, em táxi. Então as doenças se propagam com grande facilidade. Então a guerra que está acontecendo já nesse momento, hoje teve notícia, hoje dia 3/10, teve notícia que o Líbano já começou a atacar Israel. Porque Israel, a princípio, falou com eles: olha, eu não estou atacando vocês, eu estou atacando o Hezbollah, um grupo terrorista. É um grupo terrorista, irmãos, que ele é mais poderoso do que o exército do Líbano. Eles têm mais soldados do que o exército libanês. Então o exército libanês praticamente não tem o que fazer para controlar esse grupo, porque é um exército maior do que ele. E o que aconteceu hoje? O Líbano já começou a atacar Israel também, porque Israel está atacando partes do Líbano. Ou seja, essa guerra ela deve se ampliar. Em abril desse ano, quando o Irã fez um ataque de mísseis a Israel, Israel enviou poucos mísseis para lá. Os Estados Unidos falou: olha, não contra-ataque, porque você foi vitorioso. Pouquíssimos mísseis caíram aí em Israel. Então não contra-ataque. Israel praticamente não contra-atacou, mandou os poucos mísseis. Mas dessa vez
O próprio Estados Unidos já falou que não vai pedir isso a Israel. A guerra está escalando, né, para um poder muito maior. Então nós devemos ter aí a qualquer momento um ataque grande de Israel ao Irã. Por sua vez, a Rússia, há 2 dias, pediram a Israel para tirar o exército do Líbano. Por que a Rússia tem que se meter nisso? Mas isso é significativo. Por quê? Porque Ezequiel capítulo 38 fala que o grande inimigo de Israel está na região que os descendentes de Jafé, chamado Magog, habitaram. E onde eles habitaram? Na região da atual Rússia, China, até a Índia. E diz que um dos aliados de Magog seria quem? Seria a Pérsia. Quem é a Pérsia? É o Irã. Então nós estamos vivendo um momento profético muito importante, muito importante. Versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então veja que esse sermão, Jesus falou de eventos históricos e descreveu a grande tribulação, até a vinda de Jesus em glória. Ok? Bom, prosseguindo, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então veja que é um sermão profético que ele é um testemunho para a igreja. E Jesus aqui deixa claro que a igreja verá essas coisas começarem a acontecer. No versículo 29. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E diz, em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Bom, o termo geração aqui, o termo geração ele tem muitos significados. A própria igreja é chamada de a geração eleita. Israel também é chamado de a geração. E geração também representa um período que vai desde 40 até 80 anos, dependendo. E olha que significativo. Agora, em 2028, vai completar uma geração, ou seja, vai completar 80 anos da independência do Estado de Israel. Ok? A geração aí em termos de tempo de 80 anos. Bom, lemos o versículo 29, né? Agora o versículo 32 que nós lemos. Agora o versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós. Então veja como o sermão ele é um alerta para a igreja, né? Jesus falou de um testemunho e tudo. E ele diz agora, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, os cristãos eles podem estar atentos. Os cristãos podem ser conhecedores da verdade. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ou seja, no geral, as pessoas será uma grande surpresa. Para a igreja verá sinais. O maior sinal que eu tenho dito para vocês é a apostasia. E essa apostasia eu tenho dito para vocês que já está entre nós. Hoje, verdadeiros falsos profetas, como Lutero, um homem que acreditava em purgatório, quando ia fazer uma cerimônia fúnebre, fazia invocação ao mundo dos mortos para
tirar a alma daquela pessoa do purgatório, e nós sabemos que isso é paganismo, essa é a religião de Baal. Hoje Lutero ele é amplamente citado em nossas igrejas como uma referência doutrinária. Bom, continuando, Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que significa Jesus dizer evitar todas essas coisas? Se nós estivermos vigilantes, nesse momento do arrebatamento, nós seremos tirados da terra. Então você veja que um momento importante. Ontem foi o dia da trombeta em Israel, né? Que é chamado de Rosh Hashanah. E significa também que em 10 dias vai ter o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, vendo esses eventos acontecerem com Israel e num momento tão importante da história, é para nós meditarmos nessas palavras de Jesus. Nós podemos evitar todas essas coisas, ok? Bom, continuando, Lucas capítulo 21, versículo 37, que diz: E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Bom, então, esse aqui é o primeiro sermão, ok? O sermão profético, eu chamo ele de sermão profético histórico, ok? Porque ele traz uma boa parte de eventos que já aconteceram. Como nós vimos aí, a destruição de Jerusalém. Isso já aconteceu. Ok? Bom, agora vamos a Mateus 24.